Alô, pessoal, amigos e amigas, estamos juntos mais uma vez aqui no nosso pós-jogo aqui do Conversa de Torcedor, falando de Libertadores Sul-Americana, que nós vamos falar aqui para vocês, e falando sobre a situação do Botafogo que foi derrotado lá no Estádio Nacional de Santiago, pelo placar de 1-0, gol marcado pelo Diório, fazendo gol para a equipe chilena. E não esquecendo que teremos aqui os pós-jogos aqui do Campeonato Brasileiro para vocês, que nós vamos estar exibindo aqui no canal do YouTube do Conversa de Torcedor. Fiquem ligados que nós vamos estar falando de tudo o que aconteceu nessa rodada de número 2 do Campeonato Brasileiro de Futebol. Tá bom, pessoal? Muito obrigado pela companhia de todos vocês. Um carinho imenso que vocês, né, tendo esse prestígio todo com vocês, um carinho imenso, tá bom? E voltando aqui para falar do jogo entre Laú e Botafogo. Botafogo não jogou bem nessa rodada, né? Na primeira rodada do campeonato da Taça Libertadores. Foi derrotado pelo placar de 1-0. O gol marcado pelo ex-Atlético Paranaense, o Lucas Diório, fazendo gol para a equipe chilena dentro do Estádio Nacional de Santiago. E vamos falar sobre isso, que nós vamos estar comentando esse assunto importante aí desse jogo, que o time do Botafogo não estreou muito bem na competição, até teve a expulsão do jogador, o Igor Jesus está fora do jogo contra o time do Carabobo, né, que vai acontecer o jogo nesta terça-feira na Libertadores, e nós vamos falar muito sobre isso, tá bom, pessoal? Vamos falar aqui muito sobre esse assunto desse jogo, né, que jogo de estreia, né, do Botafogo na Libertadores da América, mas antes disso, se inscreva, compartilhe nossos vídeos e deixando aquele like que ajuda muito o nosso crescimento do canal do YouTube, também fortalecer nosso trabalho e acompanha para as redes sociais do Conversa de Torcedor. Não esquecendo, temos aí terça e quintas-feiras, 18 horas no canal do YouTube do Conversa de Torcedor Notícias, aqui no canal do YouTube, e também às 11 da manhã pela rádio Nossa Senhora de Copacabana, no nosso programa ao vivo pela rádio nsc.com, também acompanhando também pela DAI 98.7 FM, pelo YouTube do Conversa de Torcedor e também pela Rádiosnet. Tá bom, pessoal? Muito obrigado pela companhia de todos vocês, pela participação e também pelo seu carinho de sempre que você nos dá aí durante todo o tempo. Tá bom, pessoal? Muito obrigado pela companhia de todos vocês. Falando sobre isso, o Botafogo foi derrotado contra a equipe do time da Laú, que não vencia jogos de Libertadores há 7 anos, né? A última vez que ganhou foi contra um brasileiro e contra um time carioca. E contra o Vasco, né? Diga-se de passagem, lá em São Januário, pelo placar de 1-0, o gol de Arauz, o do Arauz, que foi meio-campo da equipe do time da equipe do Acre, foi da equipe do time do Universitar, do Chile, né? Do próprio Universitar, jogou no Corinthians, que não deu certo. E aí, isso tudo, isso tudo foi no dia 13 de março, né? 2018. Então, meus amigos, voltou a disputar depois de 4 anos, né? Depois de disputar, ser campeão da Copa Chile, inclusive. Então, disputando essa aí na competição. Então, meus amigos, o time chileno conseguiu uma vitória, né? Depois de 7 anos, depois de ficar de fora por 4 temporadas, e acabou aí tendo esse triunfo. Mas o Botafogo não jogou bem nessa partida que aconteceu na última quarta-feira ah, no estádio Nacional de Santiago, né? Porque o time do Botafogo, ele teve mais posses de bola do que o time da Laú, né? 63% de aproveitamento, 7-6 para o Botafogo em finalizações durante todo o jogo, mas perdeu a partida porque não jogou bem, por conta, né, de alterações que, que principalmente prejudicaram o Botafogo, né, que foi muito, acho que foi nessa situação também o Santiago Rodrigues, né, no lugar do Arthur, que, que o Arthur fez uma boa partida contra o Palmeiras na primeira rodada, mas contra a equipe do time da Laú não conseguiu, ou melhor dizendo, contra a Laú teve a mudança com o Santiago Rodrigues no campo, por exemplo, e não deu essa dinâmica toda. Então, isso acabou acontecendo aí. Então, essa expulsão do Igor Jesus também, que não vai jogar contra o Carabobo, nesta terça-feira agora, no Newton Santos, às 7 da noite, certo? E principalmente que nós vamos estar falando muito
sobre esse assunto também. E nós vamos estar comentando também nesses jogos aí, também do jogo do Botafogo do Juventude, nessa segunda rodada do Campeonato Brasileiro, que nós vamos estar falando também sobre o assunto também, e também da rodada número 2 do Campeonato Brasileiro, envolvendo os cariocas, inclusive. Mas, voltando ao assunto, né, que também o, o técnico, né, o técnico, naquele momento, né, lógico, o Renato Paiva, que tendo aí a situação de jogos fora de casa, né, que primeiro deixou uma boa impressão contra o Palmeiras, mas no Estádio Nacional de Santiago perdeu o jogo, né? Perdeu a partida por conta de que teve algumas mudanças que não deu certo e aí, pô, aí tem essa situação, Renato Paiva, né? Primeiro tempo foi melhor, mas caiu de rendimento do segundo e acabou sendo derrotado. Mas, meus amigos, vamos falar aqui porque o time do Botafogo foi melhor na primeira etapa, né, em raras emoções, né? O Igor Jesus e Santiago Rodrigues, o Santiago Rodrigues, né? Tiveram uma chance cada, né? O primeiro aos 27, outro aos 39, e aí, mas com pouco ângulo, pararam nas defesas do goleiro Castelhon, né? Da equipe do time do Universitário. E só chegou uma vez, mas com mais perigo, com o lance do Fernandes, né? Que deixou o deixou o Altamirano, né, na cara do goleiro John. O Altamirano perdeu na cara do goleiro John e finalizou para fora. E aí você vê, o que você pode ver, torcedor, que a gente vê aí que na etapa final de partida, em que o Botafogo, o Botafogo ah, perdendo o domínio territorial da partida, caindo de produção com as alterações, enfim, uma coisa do tipo que não era uma boa noite, né? Não era uma boa noite que isso estava acontecendo. Mas, enquanto os chilenos voltaram melhor com as mexidas do treinador, o treinador Gustavo Alvarez, e que aconteceu, né, para tentar conseguir mexer no ataque principalmente, e aos 14 minutos, com o contra-ataque que aconteceu, com o Guerra deixando de olho na cara do gol, para fazer 1-0. E 3 minutos depois, o Guerra, fez mais um, mas o árbitro Esteban Ostorrich, que foi o árbitro da partida, apontou impedimento no ataque do time da Laú. Então, depois aí a Laú cozinhou o jogo até o final. O Botafogo não teve força para reagir, para tentar conseguir empatar sequer, até sobrou o Pigo Jesus, que foi expulso. Não foi uma boa partida nessa estreia na Libertadores da América, né, que principalmente tendo uma situação de mudança, porque o Igor Jesus não vai implantar contra o Carabobo da Venezuela nesta terça-feira às 9h30, às 7 horas, melhor dizendo, às 7 horas da noite, melhor dizendo. Mas o que é interessante, meus amigos, interessante que o Botafogo tendo a mudança de chave, né, para tentar consertar os erros. E o treinador Renato Paiva, pelo modo de ver que ele errou, né? Assim, deveria deixar o Arthur para ter começado esse jogo do que o Santiago Rodrigues, porque essas eram algumas mudanças. E aí, com o Savarino fora, aí é muito mais complicado. Mas vamos acompanhar nesse jogo, no jogo contra o Carabobo, nesta terça-feira, e nós vamos estar comentando também sobre o jogo de domingo que aconteceu no Newton Santos entre Botafogo e Juventude. Tá bom, pessoal? Meus amigos e minhas amigas, muito obrigado a todos vocês pela companhia de sempre. Se inscrevam no canal do YouTube do Conversa de Torcedor, compartilhe os nossos vídeos, deixando aquele like, seu joinha, ativando o sininho de notificação para você receber os vídeos em tempo real, que ajuda muito o nosso crescimento do canal do YouTube, é claro, fortalecendo o nosso trabalho. Então me acompanha também pelas redes sociais do Conversa de Torcedor. E não esquecendo, Conversa de Torcedor Notícias, terça e quintas-feiras, 18 horas, e também programa de sábado, às 11 da manhã, pela rádio Nossa Senhora de Copacabana, 98.7 FM, acompanhando também pela Dial, repito, 98.7 FM, também pelo site radioNSC.com, radioNSC.com, e também pela Radiosnet, tá bom, pessoal? Em todas as plataformas vocês conferem aí o nosso trabalho. Tá? Então é isso, meus amigos.
Muitíssimo obrigado pela companhia, pelo seu carinho de sempre e até o próximo vídeo aqui do Conversa de Torcedor. Até o próximo pós-jogo aqui do Conversa de Torcedor para vocês. Valeu, galera. Fique com Deus e até a próxima. Valeu, galera.